dia a todos e todas. Agradeço a saudação da nossa presidente, doutora Rita Cortez, parabenizando mais uma vez por um evento dessa relevância e dessa qualidade, né? Mostrando o dinamismo que o Instituto vem aí adotando já desde essa presidência que é tão elogiada, né, aqui internamente por muitos colegas, né, falavam disso há pouco. Eu também agradeço naturalmente o convite feito pelo Dr. Paulo Renato, que é meu colega de Comissão de Direito e Trabalho, é o vice-presidente da Comissão de Direito e Trabalho, né, e preside a Comissão de Direito Cooperativo, e que também teve a felicidade da escolha do tema relevantíssimo. E faço também uma saudação especial ao querido confrade e amigo Dr. André Fonte, que é desembargador no nosso TRF aqui da 2ª região, e tem o privilégio pela segunda vez da gente estarmos juntos, né, falando naquele evento sobre os 30 anos da Constituição, e hoje estamos aqui, né. Enfim, e naturalmente agradeço a presença de vocês, porque o evento é feito com esse propósito. O Instituto, como a presidente Rita falou, é uma academia do direito, então a ideia é da gente difundir as ideias do direito. Bom, dito isso, eu começo dizendo que no início eu fui muito crítico a essa medida provisória 881, no que tange, eu sou da área trabalhista, né, sou advogado trabalhista, e fui bastante crítico porque ela de fato empreendia uma mini reforma trabalhista em aspectos que eram bastante contundentes e que feriam até a regra do direito do trabalho e que geravam uma insegurança, porque não fazia sentido uma alteração tão profunda, e se nós já tivemos uma alteração da reforma trabalhista há menos de 2 anos, e que sequer a doutrina e a jurisprudência puderam ainda consolidar, né, os conceitos, as decisões, sobre isso que nós estamos discutindo, né? A gente vive uma incerteza, uma insegurança ainda jurídica no que tange a própria reforma. Existem inúmeras ADIs, né, ações diretas de inconstitucionalidade, questionando diversos positivos relevantes da Lei 13.467. Mas, no entanto, o que avançou da reforma, a MP 881 está à sanção presidencial, né, e o que deve ser dito é que o que foi alterado em matéria trabalhista, que é ofício, é muito pouco, né? Então depois se perdeu. Agora haviam problemas como a facultatividade da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, isso era um problema grave. Havia a questão de se dar a possibilidade de empregados hiper, que eu chamei de empregados X-Men. Por que empregados X-Men? Porque a reforma trabalhista, sabem todos, ela criou a figura do empregado hipersuficiente, que é aquele que pode negociar de igual para igual com o empregador se ele ganhar o dobro do teto do regime geral da Previdência Social. E eles criaram, na chamada mini-reforma, uma disposição em que os empregados que ganhassem acima de R$30 mil seriam regulamentados pelo direito civil, né? Então eles seriam hiper suficientes. Então seriam um empregado X-Men, vamos chamar assim. Felizmente isso caiu, e diversos outros positivos. Então o que ficou muito pouco em matéria trabalhista. É preciso dizer que existe uma ADI tratando da reforma, tratando da MP 881, foi ajuizada pelo PDT, a ADI 6159, está na relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, e ela tem algumas acusações em relação à MP, e as principais, pelo menos 2 delas, eu rapidamente vou pretender tratar aqui com vocês. Dito isso, a primeira coisa desse título, que é longo, né, esse painel, a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica e os Direitos Fundamentais, Desafios e os Reflexos à Cidadania e o Cooperativismo. A primeira pergunta, eu quero dividir minha exposição aqui em 3 partes. Uma em que, conceitualmente, nós vamos tentar aqui fazer aquilo que os alemães sempre gostam, toda a discussão que o alemão quer fazer, quer saber o conceito, né? E nós estamos, o professor André Fonte, que é um especialista de direito alemão, eu sei que e vai dizer que não, mas qual é o conceito de liberdade que nós estamos falando aqui, né? Na parte 2 eu vou falar um pouco do que a MP trata na liberdade
de iniciativa, o direito de propriedade, os impactos que isso pode, que vem causando e que poderão causar, porque ela tem uma incidência muito forte no direito civil, no direito tributário, no direito regulatório, no direito urbanístico e tem também no direito do trabalho. Mas, enfim, e ao final as conclusões, naturalmente, que eu coloco ao escrutínio e à crítica de todos, né? Bom, quando falamos de liberdade, é preciso dizer que a liberdade é um conceito complexo, amplo e, como se diz, plurissignificativo. Ou seja, é um conceito que tem muitas acepções, muitos sentidos. Eu até, para poder conversar aqui com vocês, fui buscar, gosto muito de um autor em inglês, se chama Isaiah Berlin, né? Ele escreveu um livro, é um ensaio, na verdade, em que ele fala dois conceitos de liberdade, e que ele examina a liberdade sob duas dimensões, a liberdade negativa e a liberdade positiva. Porque se a gente estiver falando de liberdade, nós podemos falar da liberdade no plano existencial, no plano moral, no plano religioso, no plano filosófico, no plano jurídico, político, econômico. Então, que liberdade é essa? E ele próprio diz que os historiadores, quando tentaram dicionarizar a palavra liberdade, chegaram, imagine, Paulo, à conclusão de que ela pode ter mais de 200 sentidos. Então, a gente precisa aqui estabelecer um sentido para essa nossa conversa aqui. De modo que, nessa separação que eu falei da liberdade negativa e positiva, a liberdade negativa é uma liberdade de abstenção. Ele diz o seguinte: o Estado não pode interferir na vida do cidadão. Isso é fácil compreender. Esse é até um lema que vem desde o século XVIII, do século XIX, do não intervencionismo, o famoso laissez-faire, né? Ou seja, o cidadão não pode ser interferido nas suas ações, de modo que o Estado aí não pode ter nenhuma atuação que seja dentro dessa autonomia privada, que nós estamos falando, uma autonomia que é uma autonomia que se compreendia como plena. Já a liberdade positiva, na concepção desse autor, ele fala que são condições para que os indivíduos ajam de uma maneira que eles só podem agir de acordo com uma interferência estatal e que haja uma regra de coerção, uma regra de obediência. Bom, para dar um exemplo de liberdade positiva, que me vem aqui, que eu coloco para vocês, quando houve a abolição da escravatura, ela foi uma lei que aboliu, né, e ela positivamente entendeu que a escravatura era uma chaga, né, e isso aconteceu em diversos países. Nós sabemos até que o Brasil foi o último dos países a abolir a escravidão. Um outro exemplo, as liberdades civis, quando se questionava nos anos 50, principalmente nos anos 60 nos Estados Unidos, né, o movimento civil, né, que teve de direitos civis, também aquilo houve a necessidade da implementação de leis, ou seja, a interferência estatal para dizer que não poderia haver discriminação nas escolas, não poderia haver discriminação nas universidades, né, abolindo aquela horrorosa doutrina que foi construída pela Suprema Corte, né, quando um caso chegou a ter eles, essa é uma das chagas da Suprema Corte americana, que reconheceu a validade da doutrina de separados mais iguais, né? Aquilo foi um horror. Enfim, dito isso, é preciso compreender que há um ponto de tensão até essa liberdade. O próprio autor, esse Isaiah Berlin, que é um autor, ele era contemporâneo do Churchill, né? Um conservador. Conservador aqui não no sentido que comumente se coloca hoje no Brasil, que acha que conservadorismo é aquele sujeito que vai à igreja, que não deixa a filha botar o biquíni fio dental, não tem nada disso. Conservadorismo na filosofia política é uma outra dimensão. A ideia de conservadorismo na filosofia política tem a ver com a ideia de ceticismo, ou seja, ceticismo em relação à capacidade de haver engenharias sociais para mudar a sociedade. O conservador, nessa visão, ele acha que a sociedade deve mudar aos poucos. Ele não acredita num plano, né, no que ele chama de teorias de gabinete. Agora nós vamos fazer a sociedade desse jeito. Então, o conservadorismo que eu estou falando aqui, cuja raiz muito forte dele é o ceticismo, e que vem de autores como David Hume, como Locke, como Burke e tantos outros. O Berlin, ele é discípulo
dessa concepção. E aí, como eu estava colocando para vocês, a liberdade, entre entender a liberdade negativa e positiva, fica fácil ver o seguinte: se eu sou um defensor da liberdade negativa no sentido puro, eu vou acabar obrigando que a sociedade se coloque numa inércia, num imobilismo. Isso é. Ao passo que, se eu tenho uma compreensão de que essa liberdade é uma liberdade positiva, eu vou estar dando ao Estado uma capacidade de interferência demasiada, de sorte que essa demasia é exatamente o ponto em que a Declaração de Liberdade de Direito Econômico, né, que trata, ela busca fazer um resgate disso, ou seja, de entender que o Estado brasileiro, hoje, especialmente, não é a partir da Constituição de 88, no capítulo seguinte eu quero rapidamente fazer um histórico sobre esse aspecto. O Estado sempre teve muito presente na economia. Então, é um conceito, como eu disse, amplo, complexo, difícil de compreender, não é unívoco, né? E aí, para a gente não ficar em autores, eu prefiro ser mais, vamos chamar, menos protocolar, e eu gosto de uma definição do Milor Fernandes, né? Aqui tem muitos jovens, talvez até não tenham conhecido o Milor, que era escritor, filósofo, era um filósofo cotidiano, caricaturista, era um sujeito de uma inteligência infinita, né? E ele tem uma frase que eu guardei aqui, que ele diz que a liberdade começa quando a gente aprende que ela não existe. Eu vou repetir. A liberdade começa quando a gente aprende que ela não existe. Então a liberdade é isso, quando a gente tem a compreensão. Se alguém diz que me dá a liberdade, na verdade ele está me cerceando. Se eu preciso da tutela, da autorização de alguém para a liberdade, na verdade, essa liberdade não é plena. Também aqui eu preciso dizer, não estou a defender, não será isso, uma liberdade absoluta, até em razão do modelo que a Constituição adotou. Dito isso, eu passo para a segunda parte desse painel, em que a gente vai tratar o seguinte, rapidamente, precisa fazer um corte, em que eu coloco a evolução histórica do princípio da livre iniciativa, e a gente vai se perguntar, a liberdade econômica é um valor supremo? E aí, eu já começo colocando aqui dentro das minhas ideias a compreensão de que o Brasil, mais do que nunca nesse momento de crise econômica, política, moral, ética, de tudo, que nos leva até uma desconfiança de tudo e de todos, né? Ele precisa de reformas econômicas importantes, reformas sociais relevantes, né? E aí são conceitos que devem caminhar juntos, de modo, porque só assim é que a gente vai conseguir trazer aquelas promessas que estão lá na Constituição, de uma sociedade livre, uma sociedade igualitária, uma sociedade justa, fraterna, que leve à redução das desigualdades sociais. Isso é o que está lá até no nosso preâmbulo da Constituição, né? E que ele até especialmente trata disso. E aí, um pouco para desanuviar a conversa, outro dia eu comentei, acho que o Paulo não estava na comissão, na última reunião de trabalho, foram discutir o preâmbulo da Constituição, alguém mencionou se o preâmbulo da Constituição é dotado de normatividade jurídica. Parece uma discussão assim meio distante, e, na verdade, me lembrei de um episódio bastante prosaico. O Supremo até disse que o preâmbulo ele é uma declaração compromissória de princípios. Não é que ninguém vai ajuizar uma ação postulando que está no preâmbulo. Mas a história prosaica que eu lembrei é que quando, na Comissão de Sistematização na Constituinte, o senador Nelson Carneiro, né, ele estava tratando esse ponto do preâmbulo. E ele discutia, porque o preâmbulo ele diz lá num dado momento, que é a defesa dos direitos sociais, individuais, da liberdade e tal, promulgamos sob a proteção de Deus. E aí um deputado, que me parece que era do Paraná, não me recordo, teria dito que o Estado brasileiro, sendo um Estado laico, que não convia no preâmbulo da Constituição colocar essa expressão sob a proteção de Deus. E o senador Nelson Carneiro, com a sua elegância, com a sua inteligência, depois de muito discutido, não conseguiu convencer esse jovem deputado e falou para ele assim: olha, deixa eu lhe dizer uma coisa, eu sou muito mais velho que você,
eu estou muito mais perto de Deus, eu quero chegar lá com uma fala, então a sobreproteção de Deus vai ficar. Então, esse é o histórico do porquê que a sobreproteção de Deus está lá no preâmbulo da Constituição. Mas, pois bem, falando quero fazer um corte aqui, de imaginar o seguinte: no Brasil, a partir do século passado, o Brasil ele teve que fazer uma opção da circunstância de vida. Ele teve que fazer uma opção pelo capitalismo de Estado. O que é isso? Nós éramos, até os anos 30, 40, uma sociedade evidentemente rural. Os dados na época dizem que no governo Getúlio Vargas, e quando a gente pega até quem estudou, eu que gosto de ler, a construção da CLT foi feita naquele período. Então, aquela comissão fantástica, Segadas Viana, com Arnaldo Susequim, com Oliveira Viana, e eles mencionam, naquele tempo o Brasil rural era de quase 90%. Mas no Brasil que não tinha industrialização nenhuma. Claro que o setor empresarial brasileiro era muito frágil, não tinha condições de iniciar o processo de industrialização até tardio, porque os países da Europa já tinham feito isso. E para que esses setores da economia, estratégicos da economia, não caíssem nas mãos de estrangeiros, houve a necessidade da intervenção do Estado. Isso justifica porque nos anos 40 nós tivemos, nos anos 50, a criação da Companhia Nacional de Motores, né, que era, salvo engano, ela chamava até de FENEME, né, Companhia Nacional de Motores, que inicialmente criada para motores da aeronáutica e depois ela foi expandida para caminhões. Também assim se deu a Companhia Elétrica do São Francisco, essa que nós temos até hoje, a CSN, a própria Petrobras, porque esses eram setores estratégicos da economia que, de modo algum, poderiam cair nas mãos dos estrangeiros. Então, o Estado teve que ter um papel protagônico nessa atividade econômica. Logo depois, que vem a ditadura militar com seu ideário liberal e, curiosamente, ela aprofundou o estatismo. Eu até tive a oportunidade, uma vez, de assistir uma entrevista na televisão de um ministro da Economia que esteve no governo militar, e ele falou que, na época do governo militar, nós chegamos a ter quase 300 estatais. É um número impressionante. E isso, a relevância disso que tem, que nós aprofundamos uma cultura em que o Estado sempre esteve presente na vida econômica brasileira. E aí vem aquilo que eu chamo de uma certa desconfiança que nós temos. A gente precisa reconhecer que a sociedade brasileira tem preconceito com a livre iniciativa, tem preconceito com o empresário. Comumente, né, isso está meio que no imaginário popular. A gente diz, olha, o empresário é aquele cara que quer sorver a atividade intelectual, física, psíquica do empregado. Eu acho que existem setores assim, penso isso, evidentemente que tem. Mas é preciso reconhecer que boa parte da mão de obra assalariada do país, e esses não são números que eu estou dando, que inventei. Isso está na última amostra de domicílio do PNAD. 70% das carteiras assinadas, hoje é uma raridade ter carteira assinada, porque o mercado informal é muito maior que o formal, os números são, salvo engano, 13 milhões de desempregados, 38 milhões na informalidade, fugindo do RAPA, que é como a gente vê, então damos 51 milhões, né? Se a conta for essa, me permito que o advogado só sabe contar até 20%. E, no entanto, o mercado formal de trabalho, somando servidores públicos e os seletistas, chega em torno de 34, 35 milhões. Então, o mercado informal é maior, muito maior. Ficou maior pela primeira vez na história. Né? E o que acontece com isso? Esse capitalismo de Estado, essa intervenção do Estado, é que nós tivemos problemas. Licitações viciadas, concorrência já com acertos, o empreguismo generalizado. Eu não estou aqui fazendo a crítica naquilo que a gente tem que... E eu penso que saúde, educação e segurança são pilares fundamentais. O meu questionamento é por que, na atual quadra que nós temos, o Estado ainda tem que exercer esse papel
protagônico. Estou tentando aqui, de alguma forma, dizer, tentar, num exercício aqui até de psicanálise, justificar por que a gente tem esse preconceito com a livre iniciativa. Porque o capitalismo de Estado ele gerou comodidade. Nós temos uma sociedade viciada em Estado, viciada em paternalismo, viciada em financiamento público. Na verdade, o nosso capitalismo, nós nunca tivemos, quando se fala de livre iniciativa no Brasil, nós estamos falando de um capitalismo de compadrio, de um capitalismo de amigos. Ou seja, o capitalismo, o lucro, ele é capitalista, mas o prejuízo é socializado. Basta ver aí várias empresas que quebraram, o Estado teve que intervir para ajudar empresas privadas. E é muito difícil mudar essa cultura. Por quê? Porque essa é uma cultura que gera conforto, gera comodidade. Né? Você vai querer mudar uma cultura que, para quem é beneficiado, seja amigo do rei, né? Ele é beneficiado com aquilo? É evidente que não. Ele não quer mudar. E aí, na Declaração de Direitos da Liberdade Econômica, que nós estamos tratando, é preciso entender, né? É fácil reconhecer que nós temos esse preconceito com a iniciativa privada. E eu penso que nós já chegamos num ponto da história da humanidade que a gente precisa reconhecer que os modelos econômicos fundados na livre iniciativa foram os modelos que geraram progresso e riqueza. Eu, idealmente, filosoficamente, ideologicamente, talvez tenha uma visão, isso no meu íntimo, outra. Eu queria uma outra sociedade. Só que os fatos da história mudaram. Há até quem diga que a Constituição de 88, uma vez eu comentei isso com o professor André lá de uma palestra, uma Constituição de 88 foi promulgada em outubro, né, naturalmente de 88, e o Muro de Berlim caiu em outubro de 89, há quem diga que se a Constituição brasileira tivesse sido promulgada em 89, ela teria um outro perfil, porque ela ainda foi, em grande medida, né, o alvo daquilo que se discutia ainda de capitalismo, socialismo, capitalismo, comunismo, e quando na verdade era algo de um regime que até derrocava. Enfim, eu acho que não importa que cada um pense ideologicamente, filosoficamente, eu acho que nós temos, e aí eu uso a expressão de um colega, eu gostei muito quando ele disse isso, nós temos um Estado grande demais, que é um Estado que nos levou ao Estado que estamos. Esse Estado que a gente precisa repensar, e aí a Declaração de Direitos da Liberdade Econômica, dos direitos fundamentais, é exatamente nesse aspecto. E aí eu chego à parte final dessa minha fala, porque também parece aqui, eu estou olhando, as pessoas talvez um pouco assustadas, agora, há um liberal aí, ele, na verdade, pode ser uma coordenação séria. Ele quer, quando você, nos anos 40, 50, quando você queria xingar alguém, você chamava ele de comunista, né? Você chama ele de liberal, de conservador, neoliberal, enfim. Mas o modelo econômico que o Constituinte de 88 elevou, ele, para mim, está sentado em 3 tripés: democracia, livre iniciativa e justiça social. E aí a gente entra exatamente no ponto que é do tema e que o Paulo, com muita felicidade, colocou os direitos fundamentais. Ou seja, de tudo isso que eu disse aqui, dessa liberdade econômica, ela pode ser plena, ela pode ser absoluta? Evidente que não. Nós temos os direitos fundamentais para serem respeitados. De modo que, em relação a isso, antes até de tratar, eu sei que o tema urge, eu vou fazer rapidamente 2 respostas a objeções daquela ADIM, chamadinha aí, Comunidade Papiri, né, que eu falei que o PDT ajuizou. Uma é de que ela viola o critério, viola o artigo 62, para ela não ter relevância e urgência para a sua edição. Bom, nesse aspecto eu fico absolutamente tranquilo de dizer que esse argumento, respeitando as opiniões divergentes, ele não é correto, porque o Supremo Tribunal Federal já definiu de que quem tem a competência para definir isso é o Presidente da República.
excepcionalmente, o Supremo admite o controle de medidas provisórias. Aqui o que me vem à memória, ele apenas fez isso fez mais de uma vez, mas aqui me vem à memória foi quando foram aumentados os prazos de oposição de embargos de execução para a fazenda pública, né, e de ação decisória. E o Supremo, na época, o voto foi do ministro Sepúlveda Pertence, entendeu que não havia urgência na edição da medida provisória. Mas o Supremo já colocou que, olha, cabe ao presidente da República, o meu papel como árbitro desse conflito é um papel de autocontenção, o princípio da separação de poderes deve ser observado, então ele não vai entrar nessa seara. A outra coisa que se objeta nessa dívida é de que a MP é um retrocesso social que desvirtua o modelo econômico instituído, o modelo de Estado econômico social instituído pela Constituição de 88, ao dar, e aí até a hora da pergunta que eu faço, uma maior precedência, né, ao valor da liberdade individual em relação à justiça social. Eu vou dizer o seguinte, eu não concordo com essa posição, e até de uma maneira simples, dizer, eu não acho que nem o valor constitucional da justiça social ele precede a livre iniciativa e nem a livre iniciativa precede o valor da justiça social. Meu pensamento é muito encetado, muito organizado nisso, porque eu acho que primeiro que nós sabemos que não existe valores constitucionais absolutos. E as nações verdadeiramente democráticas são as nações que conseguem fazer esse equilíbrio de não privilegiar um valor sobre o outro. Então é importante colocar aqui, e alguns até defendem que o artigo 170, e é curiosa essa argumentação, que o artigo 170, o caput, quando a livre iniciativa, porque ela aparece, a justiça social, né, os valores sociais do trabalho, a valorização do trabalho humano, ela aparece antes da livre iniciativa. Então, alguns defendem que o legislador teria escolhido com isso, que teria dado uma prevalência à justiça social, à valorização do trabalho humano, porque ela vem antes da livre iniciativa no caput do artigo 170. Bom, eu não concordo com aquilo que eu chamo de argumento de hermenêutica topográfica. Não faz sentido nenhum, só porque vem na frente tem precedência, e a Constituição você não interpreta ela em fatias, em tiras. Ela é um todo. Tem que buscar o sentido linguístico, o sentido semântico, histórico. A interpretação literal é a pior que tem. Então você não pode literalmente, em tiras, dizer, olha, o social prevalece sobre a iniciativa porque ele vem na frente. Não é isso. Enfim, mas como, e aí quero assentar aqui a minha posição, não acho que a Declaração de Direitos da Liberdade Econômica seja um libera geral, ou seja, um laissez-faire absoluto. Não é, porque da mesma maneira que a Constituição de 88, que vai fazer agora 31 anos, ela permitiu esse maior dirigismo, vamos chamar assim, maior intervencionismo estatal, as mesmas cláusulas que estão lá permitindo isso, são as cláusulas que agora permitem que haja uma regulação desse dirigismo, que ele seja diminuído. E que haja, de certo modo, um maior sentido liberal na opção econômica, e a gente não pode esquecer o seguinte, e aqui gostemos ou não do governo que está aí. Eu tenho muitos motivos, muitas críticas para não gostar, mas ele foi democraticamente eleito com essa pauta. Foi dito que este governo teria uma agenda liberal. Nesse aspecto, até a gente nem pode reclamar que o governo falhou ou faltou informação, ele nos enganou, como no Código de Defesa do Consumidor, né? Tem que ter transparência e informação, que ele disse que ia fazer uma coisa e está fazendo outra. A agenda liberal, a escolha do ministro Guedes, que é da escola de Chicago, não precisa dizer qual é a posição. Então, em matéria econômica, não há dúvida de que o governo cumpre aquela promessa que ele fez. E é legítimo, porque assim foi sufragado pelos votos. Ele ganhou. Gostemos ou não. Agora, eu quero aqui, caminhando para o encerramento, colocar alguns pontos, rapidamente, que são questionamentos que eu faço. Primeiro, dizer que essa MP
ela é uma norma geral de aplicação e interpretação do direito econômico e aí com impactos no direito civil, no direito urbanístico, no direito regulatório. Eu estou vendo muitos alunos aqui, muitos jovens, acho interessantíssimo se buscar a leitura da MP. Ela tem questões lá, ela inaugura práticas reconhecidas no mundo, como você estabelecer a ideia, por exemplo, de risco, matriz de risco. O que é isso? Dizer que na hora que o Estado vai dar um alvará para determinada atividade econômica, ele de antemão já anteveja qual é aquela atividade econômica que gera mais risco. Porque aquela que não gera risco nenhum, ela não pode ter o mesmo entrave daquela de maior risco. Você não pode atrapalhar o empreendedor de exercer sua atividade. Nós estamos falando de pequenos empreendedores, e é importante dizer que essa medida provisória ela não foi feita em favor, e aí é um discurso ideológico equivocado, respeito, mas equivocado. Dizer que ela é uma liberação para as grandes empresas. Não é. As grandes empresas hoje, os grandes grupos, eles quando precisam afirmar a necessidade, porque quando há um dirigismo excessivo na economia, eles têm os seus escritórios de advocacia, eles têm os seus escritórios de seus consultores na área tributária, na área de contabilidade, e têm condições de levar essas questões, né, até as cortes superiores, até o STJ, até o STF. Quem não tem é o pequeno. Nós estamos falando do empreendedor, é aquele... Agora ninguém mais tem carrocinha, né? As pessoas agora têm food truck, né? Todo mundo tem food truck. Ele quer trabalhar 12 horas, 14 horas, botar o food truck dele ali, em frente ao X do trabalho. Mas, doutor, seria muito bom se nós tivéssemos um food truck ali, né? A gente está sempre ali. E aí o Estado vem, intervém e diz, olha, não pode, você não tem a licença para isso, para isso, para isso, para isso, para isso. Aí ele fala, mas peraí, eu não sou a Chex, eu não sou a Coca-Cola, eu sou... Está trabalhando aqui, eu e minha mulher, eu e meu filho. Então se inverteu a lógica. Ele começa trabalhando e o Estado tem um prazo para dizer para ele qual é o alvará que ele vai ter. Enfim, assim, é interessantíssimo poder tratar disso. Infelizmente eu não vou ter tempo, né? Só manifestar aqui duas preocupações na MT dentro dessa minha ótica de que não há precedência de valores sobre a liberdade econômica, sobre a justiça social. Por quê? Diz a MP, no seu artigo 2º, 3º, que são princípios que norteiam a medida provisória, disposto dessa medida provisória, a intervenção subsidiária mínima e excepcional do Estado sobre o exercício das atividades econômicas. Bom, eu acho que aqui é um problema, porque você não pode, numa Constituição que se colocou, dizendo que os valores da livre iniciativa, da justiça social, da valorização do trabalho humano devem caminhar juntos, dizer que o Estado terá uma abstenção absoluta. Eu não consigo ter uma compreensão. Acho que aqui a ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano não comporta uma interpretação aqui, seria uma maximização desse liberalismo e que eu fui, de um dado momento, defendendo, mas para depois dizer que ele tem limite. Porque é por uma razão muito simples. Se a liberdade fosse absoluta em matéria econômica, como é que fica o direito concorrencial, que é exatamente limitador da liberdade econômica? Porque o direito concorrencial, ele nasce com o objetivo de dizer o seguinte: se eu deixar que a empresa faça o que ela quer, ela cria o quê? Trust, cartéis, faz dumping. Então, evidentemente, não há uma liberdade absoluta em matéria econômica. E aí, se nós tivéssemos aqui os nossos concorrencialistas, né, penso que eles poderiam, de alguma maneira, secundar isso que eu estou falando. Enfim, já tomando aqui o cartãozinho amarelo, sempre de maneira muito gentil pelo Paulo Renato, que de fato o tema é interessantíssimo, eu teria muito mais a falar. Encaminho para o final dizendo uma outra limitação. Eu acho que nós temos documentos internacionais, especialmente em matéria de direito, trabalho, cooperativismo, para dizer que não é essa precedência. Quando nós falamos de uma série de normas da OIT, quando nós falamos do Pacto de São José da Costa Rica, um pouco antes não, de 1919, a Declaração de Direitos da Filadélfia, tudo isso. Mas acho que como esses são documentos que a maioria, saberão todos, já existem, que eu
coloco a seguinte documento relevantíssimo, sei que o Valério está aí assistindo, que muito me honra com a sua presença, teve um evento, né, tratando disso, que é o Pacto Global e a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. E isso é importante dizer, esse é um documento que foi assinado, salvo engano, em 2015, pelos participantes da OCDE, que é a Organização dos Países para Desenvolvimento Econômico. Ela é formada mais ou menos por 35 ou 36 países, todos da Europa. E o conceito ali é respeito às regras democráticas e a livre iniciativa. Fora da Europa estão ali Chile e México. E o que esse documento coloca de relevante para, com isso, encerrar? Isso foi escrito pelos países mais ricos do planeta. Naturalmente, os Estados Unidos também está aí. Então, além dos grandes, Alemanha, França, Itália, Inglaterra, os países escandinavos, Estados Unidos, Japão, eles estão nesse documento. Ele coloca o seguinte, essa declaração deles diz, nós, eles se reuniram em 2015 em Nova York, entre agora e 2013, nós resolvemos, entre agora e 2030, acabar com a pobreza e a fome em todos os lugares, combater as desigualdades dentro e fora, dentro e entre os países, que o óculos para hoje está, construir a sociedade pacífica, justas e inclusivas e proteger os direitos humanos. Acho que essa declaração sobre esse aspecto que endossa o que eu falei aqui. E eu juntei alguns objetivos, né? Ele trata de 17 objetivos. Eu vou ler 2 deles por conta do tempo. Olha o que ele diz, acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares. E promover o crescimento econômico sustentável, olha só, objetivo 8. Promover o crescimento econômico sustentável, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos. Então, não dá para dizer que a liberdade econômica ela vai ser, a gente chama de liberdade geral. Então, senhores, agradecendo a atenção com que foi ouvida, agradecendo o Paulo Renato pelo convite. Eu tenho uma frase aqui que eu gosto muito do ministro Carlos Aires Brito, aposentou, e ele que é um poeta, ele sempre brincava não, porque ele está vivo, com as palavras, numa declaração que ele deu no pronunciamento no Fórum Internacional de Direitos Humanos, ele colocou o seguinte, temos uma Constituição verdadeiramente redentora e não redutora de oportunidades. Uma Constituição que inaugura uma nova era não constritiva de direitos, mas construtiva de direitos. Então, senhores, com base nessa frase, eu acho que era suficiente para dar um pouco, para dar solidez ao que talvez tenha faltado na minha fala. Eu agradeço muitíssimo a audição de todos e muito obrigado. Estou à disposição para dúvidas, perguntas que vocês têm. Muito obrigado.